É hora do nosso bate-papo no Melhor Idade na Graça de Deus. Hoje vamos falar sobre incontinência urinária. Quem vai esclarecer nossas dúvidas é a médica geriatra, doutora Josiane Teixeira. Doutora Josiane, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. É um prazer enorme. Doutora, primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: a incontinência urinária, ela é uma doença ou é um sintoma? Existe um tipo só ou mais? A incontinência urinária é sim uma doença bastante comum, até se falando em paciente idoso, mas não é só de paciente idoso. Mulheres jovens e homens também podem ter incontinência urinária e tem vários tipos de incontinência urinária. Então é importante que a gente sempre classifique, quando o paciente for ao nosso consultório, o tipo da incontinência urinária, até para orientar um pouco melhor com relação aos tratamentos. E dá para dar um exemplo de que tipo a senhora fala? Por exemplo, existe um tipo específico para a mulher, para o homem, para quem já tem uma enfermidade instalada? Na verdade, assim, Fátima, quando a gente fala de incontinência urinária, é qualquer tipo de perda que acontece involuntária de urina. Quando a gente fala de qualquer tipo de perda involuntária, a gente pode classificar em alguns tipos, que daí vem a classificação da incontinência urinária. Nós temos, por exemplo, incontinências urinárias que são tidas como transicionais. Não são quadros estabelecidos, mas que um paciente que, por exemplo, tenha uma infecção urinária pode estar com incontinência urinária. Um paciente, por exemplo, que tem um problema de mobilidade, problema de deambulação. Muitas vezes um paciente tem medo, um idoso tem medo de cair e medo de ir ao banheiro porque pode cair. Então ele vai segurar um pouco e pode perder a urina sem querer, e aquilo é um tipo de incontinência urinária, mas que é causada por um medo de cair, que ele restringiu a mobilidade dele. Um paciente que está internado, que faz uma síndrome muito comum dentro do idoso, chamada de delírio, que é aquela alteração aguda de consciência, o paciente fica desorientado e geralmente acontece internado em ambiente hospitalar. Ele muitas vezes tem incontinência urinária por aquele quadro naquele momento. Então, quando a gente reverte essas causas, ele pode simplesmente deixar de ter a incontinência urinária. Outras, porém, são quadros já estabelecidos. Por exemplo, temos a incontinência urinária que é tida como estresse. Como é que isso acontece, doutora? É quando o paciente ele tem um aumento da pressão intraabdominal e aí tem a perda involuntária da urina. Exemplo, uma mulher que pode tossir ou pode espirrar e aí, teve uma perda de urina. E geralmente esses quadros de incontinência urinária de estresse acontecem não em mulheres mais idosas, pelo contrário. Esse já é um quadro mais comum de mulheres mais jovens. Outro tipo que a gente tem comum, incontinência urinária de urgência. É aquela vontade que você tem imperiosa de fazer xixi, de urinar, e ela não consegue chegar até o banheiro para fazer. Ela tem aquela perda, aquele escape. Esse já pode acontecer tanto em mulheres mais jovens quanto em mulheres mais idosas. Uma incontinência urinária também comum que a gente chama de transbordamento. Essa já é mais comum nos pacientes que são homens. Por exemplo, muita gente com envelhecimento tem uma alteração que é um aumento benigno da próstata, hiperplasia prostática benigna. E a próstata vai crescendo e ela pode fazer uma compressão da uretra. Então, isso daí acaba porque você tem um aumento da dilatação da bexiga e aí ele tem uma redução na hora de sair a urina. Então, você pode ter uma incontinência porque ela transborda, a bexiga dilata tanto que chega a transbordar a urina e você tem perda urinária. Essa já é mais comum em homens. Por isso que a gente fala que são vários tipos de incontinência urinária. São vários tipos. Eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque a gente sempre ouve falar, e principalmente o pessoal da terceira idade, que é a tal da bexiga caída, o nome popular, né? E aí acha que a incontinência urinária só tem essa causa, né? Que aí muita gente acha que só se resolve com cirurgia e acha que é um problema mais para as mulheres, né? E que os homens não são afetados, e aí a doutora esclarece que não. Agora, a senhora falou da mulher jovem já desenvolver alguns episódios de incontinência urinária. Quando ela começa a desenvolver isso na jovialidade ainda e ela não trata, na velhice, o quadro fica pior ou não?
A gente tem, sim, estudos que mostram que quando você vai tendo o avançar da idade, além de você ter uma maior frequência de pacientes com incontinência urinária, você tem uma maior gravidade de casos. Por quê? Porque muitas vezes a mulher que é jovem e tem um tipo de incontinência urinária, quando chega na idade mais avançada, ela, na verdade, não obrigatoriamente só tem aquele tipo. Ela pode desenvolver outros tipos. E quando a gente vai chegando numa idade mais avançada, a gente bem sabe que tem muitos usos de medicações. Inclusive, essas medicações, elas podem sim causar também uma escape de urina involuntário. Então, são incontinências que antes poderiam ser únicas. Por exemplo, a incontinência de estresse, aquela que eu te falei que é uma mulher mais gordinha, que tem uma alteração de peso, e aí, de repente, quando tosse ou quando faz um exercício físico, tem uma perda de urina, e quando chega na idade mais avançada, medicação, fora essa que é a incontinência urinária de estresse, e pode ter ainda as incontinências que a gente chama de transicionais, aquela que eu te falei. Por exemplo, quando a gente vai ficando mais idoso, a gente pode ter atrofias, inclusive atrofia vaginal, atrofia uretral. Por quê? Porque a gente vai tendo uma redução importante na quantidade de estrogênio, um hipoestrogenismo. Então, você tem uma incontinência que antes era única na mulher jovem e quando chega na idade avançada pode ter a mista, que são várias incontinências associadas. E aí pode, por isso, piorar a gravidade delas. Então, quanto mais cedo tratar, melhor, né, doutora? Com certeza. Até porque o que a gente tem visto e observado com os pacientes é que ainda se tem um constrangimento de você falar para o médico, e o médico também muitas vezes não pergunta, é porque dentro da geriatria a gente sabe que é uma síndrome geriátrica muito comum, então isso faz parte da nossa consulta geriátrica. Mas para muitos não é tão comum de lidar. Então, para outras especialidades, muitas vezes o médico não pergunta e o paciente, por estar constrangido de ter essa perda involuntária de urina, essa incontinência, ele não diz, ele acaba não dizendo. E aí aquele quadro pode ficar se agravando porque você não comunica, porque você tem aquele certo constrangimento. E isso, inclusive, é causa de isolamento social quando a gente fala de paciente idoso. Pois é, uma coisa séria, né? Se você tem esse problema em casa, tem que falar para os seus familiares, para o seu médico, né? Como a doutora está explicando, porque caso contrário, você não vai mais sair de casa, né, doutora? Vai ficar com medo de fazer xixi aí em qualquer lugar, soltar a urina e não vai mais sair de casa, né? E aí pode, inclusive, predispor a fatores piores, uma depressão, um isolamento social. E isso, na idade principalmente avançada, a gente tem bastante preocupação, né? Tem que estar atento, né? Doutora, esse tipo de avaliação que a senhora falou que faz na consulta geriátrica, que é global, né? Procura entender tudo que está acontecendo com o idoso, nem sempre acontece com outros especialistas. E aí, como é que é feita a partir de que momento a senhora pergunta, está eliminando urina involuntariamente? Estou. Aí, a partir daí, qual é a indicação que a senhora faz? A pessoa tem um tratamento, sempre é cirúrgico, ela vai ter que usar fralda, porque às vezes o idoso também fica temeroso, né? Poxa, será que eu vou ter que usar fralda? Aí evita contar, né? Sim, com certeza. Quando a gente faz a avaliação inicial do paciente, dentro da avaliação geriátrica ampla, a gente tem a pergunta de como está o hábito intestinal, que é outro fator importante. A gente sabe que uma constipação intestinal, a impactação fecal, pode causar incontinência também. E a gente pergunta como é que está a diurese, que é o xixi. Se está fazendo xixi normal, se está tendo perda involuntária. Aí, uma vez que o paciente diz que está tendo perda, a gente vai tentar, primeiro, saber com a quantidade, com a frequência que ela tem perda. É só quando tosse, quando espirra, quando faz exercício? Não, doutora, não tem nada a ver com exercício, não tem nada a ver com tosse. Você tem vontade de fazer xixi muito forte e aí não consegue chegar ao banheiro para a gente saber se há de urgência e tudo. Porque hoje em dia a gente tem sim métodos não invasivos chamado, inclusive, Fátima, dentro da prática com idosos, a gente sempre procura abordar métodos, primeiro, mais simples e não invasivos antes da gente ter os tratamentos cirúrgicos.
A gente tem um método bem importante que é por exemplo, o diário miccional. A gente rotineiramente não faz um diário miccional, mas porque a gente não tem uma perda involuntária. Quando se tem uma incontinência, é importante você ter a hora que você perdeu, o que você estava fazendo, qual foi o volume de urina, se foi muito que você perdeu ou foi só um pouquinho, que faz diferença. De noite, você acordou muito para fazer xixi, então é um diário de como é a micção, ou seja, a diurese daquele paciente nas 24 horas durante o dia. Outro método que a gente pode fazer também são exercícios para a musculatura aqui do assoalho pélvico, chamados de métodos de Kegel, onde você vai treinar aquele paciente para tentar deixar quando vem aquela vontade de fazer xixi, deixar ele mais voluntário, para não ter a perda involuntária da urina. Então, você faz contrações da musculatura cerca de 3 vezes ao dia durante 10 minutinhos, para treinar a sua musculatura a conseguir segurar um pouquinho para poder chegar no banheiro. Outro método que a gente faz que também não envolve nada de questão cirúrgica, são você tentar programar a sua micção, por exemplo, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Você já orienta o paciente, a partir de agora, o senhor ou a senhora vai de 2 em 2 horas ao banheiro. E aquilo ali faz com que você não tenha um transbordamento, por exemplo, ou não fique muito tempo sem fazer xixi, para já também treinar a sua musculatura do assoalho pélvico. Isso são terapias simples, de baixo custo, e que a gente consegue fazer para poder, principalmente, melhorar sintomas, melhorar a frequência e para aquele paciente não precisar ficar usando fraldas todo dia, absorventes, que a gente sabe que são um pouco desconfortantes quando se trata, principalmente de paciente idoso. Você viu que importante, né? E é legal que a doutora está dando aí opções, né, não cirúrgicas. Então, quanto mais cedo você procurar ajuda, mais fácil vai ser para ajudar você a sair desse problema. Agora, doutora, a senhora falou de perda involuntária. Essas perdas podem ser, então, muito pequenas, como podem ser maiores. Isso implicaria, por exemplo, numa desidratação do paciente? A gente não pelas perdas involuntárias, porque assim, nós temos a ingesta de água normal, e durante o dia a gente tem perdas involuntárias de água pelo suor, por exemplo, que a gente não contabiliza. Mas assim, para chegar a dar o ponto do paciente desidratar, só se for um idoso mais frágil, que aí é um paciente bem mais delicado e que se a gente não tiver prestando atenção de que aquele paciente está perdendo muita urina e tentar repor com sucos, vitaminas e água, aí sim pode levar. Isso pode acontecer mais, Fátima, em ambientes de institucionalização. Aqueles idosos que vivem em instituições de longa permanência, onde aí a gente tem que ficar prestando muita atenção se o quadro for mais grave, como esse de muita frequência ou muita quantidade, são aqueles que usam fralda o dia todo. Então, assim, esses a gente tem que estar com maior atenção para esse tipo de paciente. Certo. Agora, doutora, quem fica retendo a urina, né? Às vezes eu seguro demais a urina, além de uma incontinência urinária, eu posso desenvolver também uma infecção urinária? Pode. A retenção urinária pode, na verdade, a incontinência urinária, quando você tem, por exemplo, a de transbordamento, você tem uma retenção urinária muito grande, que você acaba transbordando a urina, mas é um tipo de incontinência urinária. E aí você pode sim predispor a quadros de infecção urinária. O tratamento, ele é sempre, sempre ou cirúrgico ou a terapia de melhorar essa musculatura, ou a senhora usa medicamento também? A gente tem medicações que fazem parte da terapia que a gente chama de farmacológica, porque nós temos 2 terapias, que isso aí para toda doença, Fátima, só para o espectador entender. Nós temos a terapia que é tida como não farmacológica, que são esses métodos, primeiro, que a gente chama de mudanças de estilo de vida. Mas, doutor, o que é mudança de estilo de vida? É uma perda de peso para os pacientes que são mais gordinhos, que tendem a ter uma maior incontinência urinária de estresse. Por exemplo, os métodos das terapias com assoalho pélvico, que são métodos de Kegel, que você usa, aqueles que eu expliquei, de tentar contrair a musculatura, também são terapias não farmacológicas. Outras mudanças de estilo de vida, tentar reduzir cafeína. A cafeína é um potente diurético, porque ela tem uma propriedade de inibir o hormônio antidiurético, o ADH.
Então, se você tem ou dá uma reduzida na cafeína, você pode sim ter uma melhora nessa questão da incontinência. Tirar tabaco, tirar álcool, isso é mudança de estilo de vida. Quando não, são as mudanças de terapia comportamental. Aí são essas mudar a musculatura com os exercícios que a gente pode fazer, de tantos métodos de Kegel, e também a questão do diário miccional. Essas daí são as principais tipos de, a gente chama, terapias não farmacológicas. E as terapias farmacológicas? Aí nessa a gente tem algumas medicações, que essas medicações principalmente são, a gente chama de antagonistas de receptores muscarínicos. Nossa, que difícil. O que é que acontece? São medicações que eles vão atuar em receptores que a gente tem na bexiga para justamente tentar reduzir essa perda involuntária de urina. E aí é uma gama de medicações que podem ser utilizadas. E temos as terapias que são as cirúrgicas. Nessas terapias cirúrgicas, principalmente são utilizadas quando a gente tem deficiência no esfíncter uretral. A gente tem dificuldade de segurar, contrair o esfíncter. Então, você precisa, às vezes, fazer terapias que usa bandas suburetrais para dar uma erguidinha, que chamam de bexiga caída. É que você vai dar uma erguidinha na questão do esfíncter, que são as terapias, as cirurgias de sling, famosas aí, que aí você tem uma contenção também da incontinência urinária. Agora, a senhora disse da perda da musculatura tem muita relação com o hormônio, né? Quando a mulher vai, depois dos 50, principalmente as mulheres, né? Depois dos 50 anos, vai entrar na menopausa, a incontinência urinária também faz reposição hormonal ou não? Em alguns casos. Para não ter essa perda muscular. A terapia hormonal ela tem que ser bem estudada, porque a gente sabe também que para o paciente, principalmente com avançada idade, a gente tem outros tipos de efeitos, né? Mas o que acontece? Quando você vai envelhecendo, é aquela questão do estrogênio que eu conversei com vocês há pouco. Você tem uma redução natural, fisiológica, vai acontecer, que é o hipoestrogenismo. Então, por ele ter uma redução, e o estrogênio, ele faz a vitalização de vários tecidos, inclusive da bexiga. Então, o que você pode ter realmente é essa fragilização por uma redução do estrogênio. Mas aí, para você fazer uma indicação de uma terapia hormonal, aí a gente já tem que ver outras coisas envolvidas. Não é muito comum, então. Doutora, depois da cirurgia, esse paciente, no caso mais grave, operando, ele se livra da incontinência ou ela pode voltar depois, mais no futuro? Dependendo do tipo de incontinência, como eu te expliquei, e se é só se isso for uma deficiência de esfíncter, muitas vezes a gente consegue corrigir com as cirurgias. Agora, o problema é que, principalmente falando em paciente idoso, Fátima, a gente tem incontinências urinárias mistas. E aí, nesses casos, você mesmo com a cirurgia melhora realmente de uma forma significativa, mas muitas vezes você não tem aquela cessar total a incontinência. Pode acontecer de você ainda ficar com perda, sim. Os quadros são mais graves, por exemplo, em pacientes que são hipertensos, diabéticos, como a senhora citou bem, o obeso, sobrepeso, ou não? São mais comuns, obesos e mais comum pacientes diabéticos também, porque aí tem questão de água, você também muitas vezes pode ter a hiperglicemia, que é o aumento do açúcar, acaba podendo levar também a aumento de ingesta hídrica, aumento de água, e a gente sabe que quanto ao aumento de volume de líquido, você pode ter também incontinência, mas não em questão de gravidade, é mais em relação com a frequência, são mais comuns. Ok. Exercícios físicos, né? O idoso que vai na academia, que utiliza o Pilates, ele tem uma melhora desse quadro depois de diagnosticado? A gente tem alguns exercícios que são os métodos que eu te falei com a musculatura do assoalho pélvico. Quando a gente trabalha, a gente tem mudança. Alguns exercícios particulares, tipo Pilates, tudo a gente não tem estudo que diga que alguém que fez ou acompanhou aquele paciente ou vários pacientes durante muitos anos para saber se mudou a questão do prognóstico da incontinência, a gente não tem. Mas com exercícios na musculatura, e Pilates usa, yoga, essas coisas, então com certeza a gente já vê uma diminuição de frequência. A gente só não tem isso em literatura ainda estabelecida. Agora, doutora, mesmo na terceira idade, essa recuperação muscular acontece com esses exercícios? Pode acontecer, sim. Se a gente treinar aquele paciente, adaptar aquele paciente a ter uma contração mais voluntária, inclusive ir ao banheiro mais vezes, aquela micção programada, pode acontecer sim a gente ter uma melhora desses quadros de incontinência urinária. E esses exercícios podem ser trabalhados em homens e mulheres ou mais nas mulheres?
podem ser trabalhadas em homens e mulheres, mas frequentemente o que acontece? As mulheres têm maior probabilidade de ter, cerca de 30 a 60% das mulheres idosas, elas podem cursar com a incontinência urinária, contra 10 a 35% de homens. É quase o dobro que pode chegar de mulheres em relação aos homens. E as causas da incontinência, de estresse, que eu te falei, e a da urgência, são mais comuns em mulheres, homens mais comum de transbordamento. Então, acaba que as mulheres realmente, por serem mais frequentes, têm maiores casos. Então, por isso que o pessoal fala, mas é só de mulher. Não é só de mulher, é porque a mulher realmente tem uma maior frequência dentro da incontinência urinária. No caso da hiperplasia prostática, né, que é o aumento da próstata, isso. E os homens fogem tanto dos médicos, né, doutora? Bastante. Nesses casos, tem que haver uma terapia, então, para diminuição dessa próstata, para auxiliar esse tratamento ou não? Quando a gente tem hiperplasia prostática, é porque assim, você vai ter uma redução, às vezes, miccional, aquele jato fraco, sim, que o homem fala, o gotejamento terminal. A gente tem medicações para poder dar uma melhorada, sim, controlar um pouco o crescimento prostático e para justamente não fazer aquela compressão da uretra. Então, as medidas para a próstata já automaticamente beneficiam, sim, nesse quadro da incontinência urinária. Por isso que o homem tem que falar para o seu médico quando tem um gotejamento fraco ou gotejamento terminal. Diz, doutora, eu faço muita força para fazer xixi, mas só sai os pinguinhos, como eles costumam dizer. Então, isso eles têm que informar para a gente poder estar atento a isso. Doutora, a senhora falou de uma redinha usada nas cirurgias. Depois de colocada essa redinha, a gente precisa ter uma manutenção? A partir de algum tempo o paciente precisa trocá-la ou não? Na verdade, quando a gente falou da cirurgia, que dentre as mais comuns a gente tem, que é a cirurgia de sling, são bandas que a gente chama, que a gente faz perto da uretra, suburetrais, que elas vão erguer um pouquinho a questão da uretra para minimizar a incontinência urinária. Mas ali é cirúrgico, você não mexe, não existe troca, é só dentro do próprio procedimento, o médico, que geralmente é urologista ou uroginecologista, ele vai fazer esse arqueamento suburetral com essas faixas, mas não vai ter manutenção, manipulação pelo paciente de forma alguma. Doutora Josiane, muito obrigada por sua presença aqui. Espero que todos os nossos telespectadores tenham compreendido um pouco mais sobre a incontinência urinária. Mas se um deles tiver dúvidas ou quiser fazer uma consulta, onde é que a gente encontra a senhora? Então, para maiores informações, a gente tem o nosso site, que é www.geriatriaemfoco.com.br, ou então através do nosso telefone, que também funciona como WhatsApp, que é o DDD 11 98892 2689. Doutora, vamos repetir esse telefone, que às vezes o pessoal não conseguiu anotar, né? Tudo bem, sem problema. DDD 11 98892 2689. Obrigada, doutora Josiane. Doutora Josiane é médica geriatra, sempre batendo papo com a gente aqui. Agora é hora de aprender arte, vamos para a nossa oficina.